Isso aqui. Ó, então, hoje, nós vamos dar continuidade à matéria de prescrição. Acredito que a gente consiga finalizar na aula de hoje esse tópico. E aí, finalizar o tópico da prescrição. Eram os dois tópicos que faltavam para a gente poder fechar a parte geral do Código Penal. E aí, iniciar o estudo da parte especial. Então, vamos lá. Vamos fazer uma revisão aqui rápida, coisa de 1, 2 minutos, para a gente poder situar a nossa matéria e dar sequência a partir desse tópico. Deixa eu carregar aqui o compartilhamento de tela com vocês. Isso aqui, ó. Beleza. Então, ó, nós começamos o estudo da prescrição e logo de início nós vimos que tem duas espécies de prescrição. Eu tenho a prescrição da pretensão punitiva, aqui, ó, a famosa PPP, prescrição da pretensão punitiva. O que é isso? Olha, toda vez que alguém pratica um crime, nasce para o Estado o direito de punir essa pessoa. E aí, se o Estado não punir o indivíduo que praticou um crime dentro de um determinado prazo, que é pré-estabelecido em lei, o Estado, então, vai perder esse direito, né? Vai perder essa pretensão de punir alguém que praticou um delito. E aí, a PPP, né, a prescrição da pretensão punitiva, ela ainda é subdividida em três espécies, em três modalidades. Né? A chamada prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que é a que a gente estudou na última aula, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, que nós vamos estudar hoje, né? Nós vamos iniciar o estudo dela hoje. A outra modalidade é a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, ou chamada de prescrição superveniente. E a outra espécie de prescrição é a PPE, prescrição da pretensão executória da pena. Então, a diferença básica é a seguinte: quando eu estou diante de uma prescrição da pretensão punitiva, significa que o sujeito praticou um crime e o Estado, a partir do momento que ele pratica um crime, o Estado tem o direito de punir criminalmente esse indivíduo. Mas o Estado tem que fazer isso dentro de um prazo pré-estabelecido em lei. Então, se o Estado não fizer isso dentro de um prazo previamente estabelecido, o Estado perde o direito de punir o indivíduo. E aí a prescrição, né, a consequência da ocorrência da prescrição, é a extinção da punibilidade. O que é isso? O indivíduo, por mais que tenha praticado um delito grave, se houve a prescrição da pretensão punitiva, o Estado não vai poder puni-lo mais por aquele fato. Então, olha, prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que é o que a gente estudou, e depois nós vamos fazer a diferença de cada uma delas. Prescrição da pretensão punitiva retroativa e prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Então, todas essas três modalidades são modalidades que incidem sobre o interesse que o Estado tem de punir alguém que praticou um crime. Qual que é a diferença da PPP, da prescrição da pretensão punitiva, para a PPE, que é a prescrição da pretensão executória da pena? Muito simples. Na PPP, na prescrição da pretensão punitiva, o Estado tem o direito de punir o indivíduo. E esse prazo ele vai ser computado para que o Estado possa puni-lo. Na prescrição da pretensão executória da pena, o Estado já puniu. O Estado já estabeleceu, olha, praticou um crime, você foi condenado a uma pena de 4 anos. E agora o Estado passa a ter o direito de fazer cumprir essa condenação. Então, a prescrição da pretensão executória, a PPE, incide sobre o interesse que o Estado tem de fazer cumprir uma pena que já foi imposta no processo criminal. Ao passo que a PPE, a prescrição a PPP, a prescrição da pretensão punitiva, incide sobre o interesse que o Estado tem de punir o indivíduo. Uma vez que ele já foi punido, uma vez que já foi imposta a ele uma condenação, então o Estado tem um prazo para que imponha a ele e faça com que ele cumpra
efetivamente aquela pena que ele recebeu. Então, de início, essa revisão que nós precisamos fazer, né, para que a gente possa aqui separar, diferenciar a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória da pena. Aqui, ó, né, nós temos aquela tabelinha com os prazos prescricionais. Lembrando que a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, ela sempre vai ser calculada com base na pena máxima em abstrato combinado ao delito. Então, se o crime possui pena máxima abstrata de 6 meses, por exemplo, o crime de ameaça, pena, detenção de 1 a 6 meses. Qual que é o prazo prescricional da ameaça? Se a pena é inferior a 1 ano, então o prazo prescricional vai ser de 3 anos. Agora, se o crime possui pena máxima abstrata de até 2 anos, então esse prazo prescricional sobe para 4 anos. Se essa pena máxima abstrata é maior que 2 anos, mas não ultrapassa 4, então o prazo prescricional será de 8. Se ela é maior que 4, mas não ultrapassa 8, será de 12. Se ela é maior que 8, mas não ultrapassa 12, 16 anos o prazo prescricional. E se a pena máxima abstrata ao crime for maior que 12 anos, o prazo prescricional será de 20 anos. E aí, lembrando da pergunta da prova, qual que é o maior e o menor prazo prescricional previsto na legislação brasileira? O maior prazo prescricional, cuidado com a pegadinha, não é o de 20 anos, porque nós temos a previsão no ordenamento jurídico, embora nunca tenha sido aplicada desde a instalação da Constituição, desde a promulgação da Constituição de 88, que é a pena de morte, cujo prazo prescricional é de 30 anos. Então, o maior prazo prescricional que nós temos na legislação brasileira é o prazo do artigo 125, inciso 1 do Código Penal Militar, prazo de 30 anos para a pena de morte, e o menor prazo é o prazo de 2 anos previsto no artigo 144, inciso 1 do Código Penal, e no artigo 30 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei Antidrogas, que fala que o crime de posse de drogas para consumo próprio e o crime cuja a pena, né, a única pena combinada seja de multa, prescrevem em 2 anos. Certo? Então, a menor previsão possível na legislação é a de 2 anos e a maior é a de 30. Cuidado porque não aparece aqui, ó, nem a de 2 anos e nem a de 30. Essa tabelinha que está lá no artigo 109 do Código Penal. Certo? Então, o prazo prescricional, ele sempre será computado com base na pena máxima combinada ao crime. Com exceção aí da pena de multa, 2 anos, e o crime do artigo 28, que é a posse de droga para consumo próprio, 2 anos, porque ele não tem pena de prisão, né? Olha aqui, as penas são de advertência, prestação de serviço a comunidades, medida educativa, então ele não tem pena de prisão. Então, logo, o artigo 30 vem e fala que prescreve em 2 anos. Ou, se o crime tivesse uma pena de multa, 2 anos. E o 125, inciso 1 do CPM, do Código Penal Militar, fala de prescrição da pena de morte em 30 anos. Beleza. Aqui, olha, né, tem essa informação importante, que geralmente quando narra a data de nascimento do réu no exercício, ou mesmo ficar atento a isso no processo, você tem que ficar atento com essa possibilidade de cômputo pela metade do prazo prescricional. Se o réu, no dia em que praticou a atividade criminosa, a ação ou omissão criminosa, se ele era menor de 21 anos, ou se no dia da prolação da sentença ele era maior de 70 anos, então esse prazo prescricional ele é computado pela metade. Né? Se o prazo prescricional era de 8 anos, se ao tempo do crime o réu era menor de 21, de 8 anos cai para 4. Ou se ele era maior de 70 anos na data da sentença,
de 8 anos cai para 4 anos, certo? Então, ficar atento a essa disposição no artigo 115, que vai fazer com que os prazos prescricionais sejam computados pela metade. Aqui, ó, paramos nesse ponto. Paramos aqui na análise do artigo 111 do Código Penal. Então, iniciamos o estudo pela prescrição propriamente dita. E aqui, olha, é importante isso, é importante a gente entender, a gente atentar, para o fato de que o prazo prescricional do processo, ele sofre interrupções. O que é isso? O artigo 111, ele vai falar, né, a partir qual que é o momento inicial em que a prescrição começa a contar, e a gente vai lidar com situações em que o prazo prescricional estava sendo contado, né, tem lá 3 anos que o sujeito praticou o crime, ainda não começou o processo, e aí vai acontecer determinado fato jurídico que vai fazer com que esse prazo prescricional seja zerado, seja interrompido. Então, isso vai acontecer, isso pode acontecer ao longo do processo, e a gente vai trabalhar com essas hipóteses aqui. Mas, bom, primeiro ponto do artigo 111 do Código Penal. Quando é que eu começo a contar o prazo prescricional? A partir de qual momento? Vamos voltar naquela análise do sujeito que efetua um disparo de arma de fogo contra a vítima é alvejada, socorrida para o hospital, hoje dia 21 de setembro, então ela foi alvejada na data de hoje, mas ela falece no dia, na próxima segunda, no dia 28 de setembro. Então nós temos atividade, ação criminosa, data de 21 de setembro de 2020. Resultado da ação criminosa, dia 28 de setembro de 2020. Qual que é a data que eu levo em consideração como sendo o dia em que ele praticou o crime? Lembra da teoria da atividade? Então, teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão criminosa, ainda que o resultado aconteça em outra situação, em outro momento. Então, se o sujeito efetuou o disparo contra a vítima na data de hoje, 21 de setembro, então eu vou considerar como ele tenha praticado o homicídio hoje, ainda que a vítima venha a falecer no dia 28. Atividade criminosa 21, resultado dia 28. Qual foi o dia que ele praticou o homicídio? Dia 21. Agora, qual o dia em que começa a contar o prazo prescricional? Cuidado com essa pegadinha, porque ela derruba a gente na hora da prova. A gente sabe que se a atividade aconteceu hoje e o resultado acontece a semana seguinte, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão criminosa, ainda que o resultado aconteça em outro momento. Agora, olha aqui, ó, artigo 111 do Código Penal. A prescrição, antes de transitar em julgada a sentença final, começa a correr. Inciso 1, do dia em que se consumou, do dia em que o crime se consumou. Então, muita atenção com isso, porque isso muda. A teoria adotada pelo Código Penal aqui não foi a teoria da atividade, tal qual, a teoria do momento do crime. Então, aqui foi a teoria do resultado. Então, cuidado com essa pegadinha. Eu acho que vale até a pena a gente colocar aqui, ó, uma observação e anotar isso no caderno. Com relação ao tempo do crime, considera-se praticado o delito no momento da ação ou omissão criminosa.
ainda que o resultado ocorra posteriormente. Então, relembrando aí a teoria da atividade em relação ao tempo do crime. Então, se o sujeito tem 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade, ele é menor de 18 anos, né? Ele tem hoje 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Ele efetua um disparo de arma de fogo contra a vítima. Vítima é socorrida, mas vem a falecer 10 dias depois. Quando a vítima falece, esse sujeito já é maior de idade. Mas, quando ele atirou na vítima, ele ainda era menor de idade. E aí, ele vai responder por esse crime de acordo com o Código Penal ou de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai responder por um ato infracional análogo ao crime de homicídio ou ele vai responder pelo crime de homicídio. De acordo com o Código Penal, no artigo 2º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão criminosa. Então, no momento em que ele efetua o disparo contra a vítima, esse é o momento em que ele praticou o crime, ainda que o resultado aconteça posteriormente. Então, quando ele praticou o crime, ele era menor de 18. Se ele era menor de 18, ele vai responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, com relação ao prazo prescricional, deixa eu apagar aqui, vamos continuar nossa observação. No entanto, quanto à contagem do prazo prescricional, no entanto, quanto à contagem do prazo prescricional, esta inicia-se após a consumação do delito. Então, muito cuidado com isso. O crime pode ter sido praticado no dia 21 de setembro de 2020, mas o prazo prescricional desse crime será computado a partir do dia 28 de setembro de 2020. Se a gente pensar, o sujeito alvejou a vítima hoje com disparo de arma de fogo. A vítima foi socorrida, foi para o hospital. E aí ela vem a falecer no dia 28 de setembro. Qual que é o dia em que o crime foi praticado? Hoje, dia da ação criminosa. Qual o dia que eu começo a contar o prazo prescricional? No dia em que a vítima morreu, dia 28 de setembro de 2020. Certo? Então, muita atenção em relação ao artigo 111, inciso 1, né? Muita atenção em relação a essa observação. No entanto, quanto à contagem do prazo prescricional, esta inicia-se após a consumação, após a verificação do resultado criminoso. Certo? Então, olha. Com relação ao tempo do crime, teoria adotada pelo Código Penal. Teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da atividade. Contagem do prazo prescricional, né? Início da contagem do prazo prescricional. Teoria adotada pelo Código Penal é a teoria do
resultado. Então, muita atenção com essa pegadinha que aparece em prova, né, porque quando fala em contagem do prazo, é teoria do resultado ou teoria da atividade. Aí você lembra lá do tempo do crime. E aí você erra a questão. Porque com relação ao início da contagem do prazo prescricional, isso muda. O Código Penal adota a teoria do resultado e não a teoria da atividade. Certo? Deixa eu voltar aqui, peraí. Isso aqui. Deixa eu compartilhar de novo lá para a gente poder fechar essa observação. Aí. Então, olha. A prescrição antes de transitar em julgar a sentença final começa a correr no dia em que o crime se consumou. Do dia em que aconteceu o resultado do crime. Tá, mas e o crime tentado? Tentativa de homicídio. Não teve resultado. E aí, não começa a contar o prazo prescricional? Lógico que o Código Penal previu uma outra situação para os crimes tentados. Olha aqui o inciso 2. Nos crimes de tentativa, já que não tem resultado, não tem consumação, do dia em que cessou a atividade criminosa. Certo? Então, olha, se o crime foi consumado, se o crime, né, se aconteceu o resultado do crime, a partir do momento que esse resultado aconteceu, começa a contar o prazo prescricional. Se prescreve em 20 anos, beleza, morreu hoje a vítima, então começa a contar hoje o dia número 1 de prescrição. Agora, se o crime é tentado, a partir do momento que cessou o último ato de execução do crime, parou ali, então inicia-se a contagem desse prazo prescricional. O que é óbvio também, né? O que é razoável. Inciso 3. Nos crimes permanentes, lembra o que são os crimes permanentes? Aqueles cuja consumação se protraem ao longo do tempo. Então, nos crimes permanentes, crime de sequestro, crime de cárcere privado, então, crime de tráfico de drogas na modalidade de guardar droga, ter em depósito, trazer consigo. Né? Enquanto o cara mantém a droga guardada sob a posse dele, ele está repetindo, reiterando a conduta criminosa. Então, nos crimes permanentes, o dia em que cessou a permanência. Então, a partir do momento que cessou a permanência do delito, né, crime de sequestro. Ó, liberou a vítima hoje, não conseguiu o resgate, beleza, liberou a vítima, não decidiu por matar a vítima, liberou ela hoje. Pronto, a vítima não está mais em poder dos sequestradores. Então, se ela foi sequestrada há um mês atrás, durante o período de um mês, o sujeito manteve a prática do crime de sequestro. Agora, liberou ela hoje, beleza, a partir de amanhã começa a contar o prazo prescricional desse crime. Inciso 4. Nos crimes de bigamia e nos crimes de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Então, olha, crime de bigamia, né? O sujeito se casou 2 vezes. Esse crime, eu já falei com vocês, esse crime é inconstitucional. Né? O crime de bigamia é inconstitucional porque ninguém é obrigado a ter 2 sogras. Isso aí fere a dignidade da pessoa humana. Então, esse crime, isso aí deveria propor uma DI no Supremo Tribunal Federal, uma DPF, né? Que é antes da Constituição, para poder declarar a não recepção desse delito pela Constituição Federal, porque bigamia, né, além do sujeito responder criminalmente, não vai ter que conviver com 2 sogras. Então, isso aí fere a dignidade da pessoa humana de qualquer sujeito. Bom, então, no crime de bigamia, somente a partir do momento em que se tem o conhecimento de que o sujeito era casado 2 vezes, é que começa a contar o prazo prescricional. Ou, se é um crime de adulteração de registro, né, de assentamento do registro civil, falsificação, alteração da certidão de casamento, da certidão de nascimento, da certidão de óbito. Então, a partir do momento que o fato se torna
conhecida que começa o cômputo do prazo prescricional. Agora, muita atenção, gente, muita atenção com o inciso número 5, que é uma mudança relativamente recente na legislação e é algo que pega a gente de surpresa. Então, muito cuidado com esse artigo 111, inciso 5. Nos crimes contra a dignidade sexual, né, então, o crime mais famoso contra a dignidade sexual é o crime de estupro. Né? Então, por exemplo, num crime de estupro, num crime de assédio sexual, então, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, né, de todas as vítimas menores de 18 anos, previstos no Código Penal e na legislação especial, o prazo prescricional começa a correr do dia em que a vítima completa 18 anos. Então, preste atenção nessa primeira parte aí do artigo 111, inciso 5. Imagina que um adolescente de 15 anos foi estuprada pelo padrasto. Então, imagina que ela tem 15 anos e foi vítima de estupro e o autor desse estupro foi o padrasto. Começa a contar imediatamente o prazo prescricional? Não. Né? Por que que não? Nessa situação, os representantes legais dela é quem deveriam procurar a autoridade policial, procurar as autoridades competentes para iniciar uma investigação criminal e, posteriormente, um processo criminal contra o autor desse crime. Só que, quem são os representantes legais dessa adolescente de 15 anos que foi estuprada? A mãe, o padrasto, né, o pai, que às vezes não vai tomar conhecimento. Né? Esses crimes sexuais, eles são praticados muitas vezes por pessoas do relacionamento cotidiano da vítima, né, principalmente envolvendo criança e adolescente. Né? Então, muitas vezes é o pai, o abusador, é o padrasto, é o tio, é sempre uma pessoa do convívio da vítima. E que sempre ameaça, ó, se você contar, eu vou te matar, eu vou matar sua mãe, eu vou matar sua família. E aí a pessoa se sente amedrontada e acaba por não procurar nenhuma autoridade para poder investigar o crime. Então, pensando nisso, a legislação foi alterada e falou assim, olha, nos crimes sexuais, o prazo prescricional, né, se a gente pensar, né, vamos, ao invés de 15 anos, vamos pensar que seja uma criança de 8 anos que foi abusada sexualmente, que foi vítima de estupro. Então, com 8 anos, até essa criança implementar a maioridade, vão transcorrer aí 10 anos. E pode ser, nós vamos ver outras modalidades de PPP, pode ser que esse prazo de 10 anos, até ela procurar as autoridades e tentar a instauração de uma investigação para tentar processar e condenar esse autor do estupro, pode ser que o prazo de 10 anos seja suficiente para tornar uma eventual condenação desse autor prescrita. Então ele vai se beneficiar da prescrição. Pensando nisso, a legislação falou assim, olha, não. Levando-se em conta que na grande maioria dos crimes contra a dignidade sexual envolvendo crianças e adolescentes, os criminosos são pessoas do convívio da vítima, então esse prazo prescricional só vai começar a contar a partir do momento que essa vítima implementar a maioridade. A vítima completou 18 anos, ela não depende mais de ninguém para fazer absolutamente nada. Ela é plenamente capaz, né? Teoria das capacidades lá do direito civil. Completou 18 anos, plenamente capaz. Então, se ela foi vítima aos 17, aos 16, aos 15, aos 8 anos de idade, se ela foi vítima de algum crime contra a dignidade sexual, então ela pode procurar a autoridade policial e solicitar a instauração de um inquérito policial para investigar esse fato, né, e sendo possível a colheita de provas, o processo criminal contra o sujeito e a sua condenação, sem que essa pretensão do Estado, essa pretensão punitiva, esteja acolhida pela prescrição. Então, muito cuidado com esse artigo 111, que ele apresenta para nós várias pegadinhas de prova. A começar no inciso 1, que fala do cômputo da prescrição, né, o início de contagem da prescrição do dia em que o crime se consuma, diferentemente da teoria
da atividade do crime, né, diferentemente da teoria adotada do tempo do crime, que é a teoria da atividade. Né, fala no inciso 2 da tentativa, se for tentativa, vai começar a contar do dia em que cessou a atividade criminosa, o último ato de execução. O inciso 3 fala nos crimes permanentes, enquanto durar a permanência, não conta a prescrição, somente do dia em que tem que terminar essa permanência. Nos crimes de bigamia, de falsificação ou alteração de registro civil, a partir do momento em que o fato se torna conhecido de todos, e muita atenção nesse inciso 5, porque ele não é uma norma originária, ele foi acrescentado posteriormente. Então, esse inciso 5 fala, olha, crime contra a dignidade sexual de pessoa menor de 18, o prazo prescricional começa a contar somente a partir do dia em que a vítima completou 18 anos. A não ser que, antes dela completar 18 anos, já existir uma investigação em curso ou um processo criminal em curso, certo? Então, ficar atento a essa parte final do inciso 5 do artigo 111. Então, muito cuidado, porque isso cai muito em prova. Né? Porque o normal é o seguinte, ó, praticou o crime, verificou o resultado do crime e começa a contar o prazo prescricional. Essa é a regra geral. Né? Cessada a permanência, ó, aconteceu o crime instantâneo, praticou a atividade, aconteceu o resultado, automaticamente começa a contar o prazo prescricional. Agora, quando se trata de crime contra a dignidade sexual de vítima menor de 18 anos, o prazo só começa a contar do dia em que essa vítima completa 18 anos, porque ela não depende de padrasto para ir na delegacia, ela não depende de mãe, não depende de pai, não depende de tio, de avô, de avó, não depende de ninguém. Ela que vai tomar essas providências. Certo? Então, muita atenção em relação ao termo inicial, a partir de qual dia que eu começo a contar o prazo prescricional. Muita atenção com isso. Bom, se eu comecei a contar o prazo prescricional, vão acontecer algumas situações dentro do processo que vão fazer com que esse prazo prescricional seja zerado. Então, existem possibilidades jurídicas de suspensão, de paralisação do prazo prescricional, mas existem situações de interrupção do prazo prescricional. Vamos colocar essa diferenciação aqui para que a gente não confunda na hora da prova. Suspensão do prazo prescricional. A suspensão significa, né, a paralisação desse prazo. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que determinado delito tem um prazo prescricional de 5 anos. Né, 5 anos não vai dar um prazo redondo. 4 anos o prazo prescricional. Aí vamos imaginar que transcorreram 2 anos. E aí ocorre uma situação prevista na lei que suspende esse prazo. Suspendeu o prazo prescricional. O processo ficou suspenso, por exemplo, por 6 meses. Implementou a situação, o processo volta a tramitar. Então, volta a tramitar. São 4 anos o prazo prescricional. Transcorreram 2 antes da suspensão. O processo ficou suspenso por 6 meses. Quando ele volta a transcorrer, faltam quanto tempo? Quantos anos que faltam para poder prescrever? Faltam 2 anos ou 1 ano e meio? Vamos lá que a gente é ruim de conta pra caramba. A gente do direito é ruim de conta pra caramba. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, prazo prescricional. Quatro anos. Aí, vou imaginar que esse crime tenha sido praticado no dia 21/9/2016. O fato criminoso aconteceu aqui, ó.
em 21/9/2016. Aí, no dia 20 de setembro de 2018, ou seja, 2 anos depois da prática do fato criminoso, esse processo fica suspenso. Esse processo está suspenso. E ele fica suspenso até setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até 20 de março de 2019. Então, suspendeu o processo, suspendeu automaticamente o prazo prescricional. No dia 20 de março de 2019, ele volta a tramitar. E aí, eu pergunto para vocês. Se ele possui 4 anos de prescrição, daqui até aqui transcorreram-se 2 anos. Ele ficou paralisado por 6 meses. Quando ele voltar a correr, faltam 2 anos para prescrever ou faltam 1 ano e 6 meses? Faltarão 2 anos. Por quê? Porque aqui ele ficou suspenso. Então, mais 2 anos, a prescrição vai acontecer somente no dia 19. Paulo, sobre a suspensão. Quais os motivos de suspensão? Calma, vamos ver primeiro os de interrupção, depois a gente vai para os de suspensão. Beleza? A gente Tá. vai ver várias hipóteses aqui. E aí depois a gente volta e fecha esse raciocínio aqui. Tá. Olha aqui, ó. Ele ficou suspenso, ficou paralisado o prazo. Né, voltou no dia 20 de março. Tinha colocado aqui setembro, tinha ficado errado. Então, olha, ele vai, como ficou suspenso por 6 meses, então faltam mais 2 anos para prescrever. Então, dia 19 de março de 2021. Certo? Então, o fato aconteceu dia 21 de setembro de 2016 e só prescreverá no dia 19 de março de 2021. Por quê? Porque ele ficou 6 meses suspenso. Entre 20 de setembro de 2018 até 20 de março de 2019, ele ficou paralisado. Então, se eu contei 2 anos aqui, eu continuo a contar o restante a partir do dia em que cessa essa suspensão. Certo? Então, de início, nós precisamos saber o seguinte. A suspensão paralisa o cômputo do prazo prescricional. Cessou a suspensão, voltou a andar o processo, então eu vou somar, né, daqui para frente com aquele prazo que já tinha corrido lá atrás. Agora, a ideia na interrupção é totalmente diferente. Então, vamos colocar aqui essa observação da interrupção, que são as primeiras hipóteses aqui que a gente vai trabalhar. A interrupção deixa eu acionar aqui de novo. As hipóteses de interrupção zeram o prazo prescricional. Então, por exemplo, né, o crime aconteceu dia 21 de setembro de 2016. Transcorreram-se aqui 2 anos. Né, o prazo prescricional é em 4, transcorreram-se 2 anos, então, dia 20 de setembro de 2018. Chegou no dia 20 de setembro de 2018, aconteceu alguma hipótese de interrupção. De interrupção dessa prescrição. A partir do dia 21/9/2018, esse prazo começa a contar do zero. Certo? Então, muita atenção. Suspensão, paralisa e depois começa a contar da onde parou. Interrupção, zera. Imagina o seguinte, um crime com prazo prescricional de 8 anos. Transcorreram-se 7 anos, 11 meses e 29 dias. Aí o juiz recebeu a denúncia. Recebeu a denúncia, que é uma hipótese
de interrupção do prazo. Aquele prazo, né, que faltava um dia para prescrever, se esse prazo foi interrompido, começa a contar do zero. Então, eu tenho que contar a partir dali mais 8 anos para que ocorra a prescrição. Então, olha, vamos analisar aqui inicialmente as hipóteses de interrupção e depois as hipóteses de suspensão. Vamos lá. Artigo 117. De início, gente, se vocês observarem aqui, ó, tem duas hipóteses que estão de vermelho. Os incisos 5 e 6. Por quê? A gente está estudando inicialmente a PPP, prescrição da pretensão punitiva. Essas duas hipóteses, elas se aplicam somente a PPE, a prescrição da pretensão executória. Então, nós vamos estudar essas duas quando a gente for estudar a PPE. Como a gente está estudando a PPP, a gente vai se ater a essas quatro, ou melhor, deixa eu apagar aqui para não ter confusão. Nós vamos estudar inicialmente somente os 4 primeiros incisos. Então, do 1 ao 4, prescrição da pretensão punitiva. O 5 e o 6, prescrição da pretensão executória. Bom, qual que é a primeira hipótese? O curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Vamos entender o que é isso. Né? Esses atos são próprios lá do processo penal, do direito processual penal. Não aqui do direito penal. Mas nós precisamos entender que vira e mexe o Código Penal fala em recebimento de denúncia, oferecimento de denúncia. Né? Então são fatos que a gente precisa entender dentro do processo criminal para a gente compreender aqui em qual momento que essa prescrição vai ficar interrompida. Vamos lá. O processo criminal, ele tem de início uma fase que a gente chama de fase investigativa. Então, por exemplo, o sujeito foi flagrado praticando um crime. Ele foi preso pela polícia militar, e aí a polícia militar, depois que prende em flagrante esse sujeito, a polícia conduz o indivíduo para a delegacia de polícia, né, para a polícia civil, para a polícia federal. Prendeu o sujeito em flagrante, faz a condução dele perante a autoridade policial, leva para a delegacia. Na delegacia, o delegado de polícia, seja da federal, seja da civil, ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito, né, que vai dar início ao inquérito policial. Então, o que o delegado faz? Ele foi preso em flagrante? Então, vem cá, deixa eu ouvir os policiais militares que estão envolvidos na ocorrência para ver o que aconteceu. Deixa eu ouvir, tem vítima? Tem. Então, deixa eu ouvir alguma vítima, né, o que aconteceu, como é que foi, ele te abordou, ele estava com arma de fogo, ele te agrediu, como que foi? Você tem certeza que é esse sujeito que está preso aqui? Você reconheceu, né, faz o auto de reconhecimento. Ouve a vítima se tiver, ouve outras testemunhas que porventura exista. Você presenciou lá, você estava passando e viu o sujeito apontar a arma para a vítima, pedir ela o celular, o relógio, o carro, tá? Eu vi, faz o auto de reconhecimento também com a testemunha e interroga o sujeito. Você está preso, acusado de roubo, o que você tem a dizer à sua defesa? E aí ele colhe todos esses depoimentos, colhe essas declarações e a partir dessas declarações, ele cria a sua convicção, ele tipifica a conduta. Então ele vai, a partir das informações que são passadas pelos policiais militares que estavam envolvidos na ocorrência, pela vítima, pelas testemunhas, ele vai tipificar qual que foi o crime que o sujeito praticou. E aí ele tem 3 possibilidades. Né? Ele pode ratificar a prisão em flagrante. O que é isso? Foi preso, conduzido para a delegacia e realmente tem que ficar preso. Praticou um crime de roubo, tem que ficar preso. Ele pode arbitrar fiança em alguns crimes, né, desde que a pena máxima
abstrata combinada ao delito não ultrapasse 4 anos. Então, olha, para de conforto simples, é primário, beleza, vou pagar aqui uma fiança, vou arbitrar uma fiança aqui de um salário mínimo, pagou, vai embora. Ou ele pode, se ele entender que o fato imputado ao sujeito não constitui crime, é um fato atípico, é algo que não constitui delito, ele pode não ratificar a prisão em flagrante e liberar o sujeito sem pagamento de fiança. Então ele vai ter essas 3 possibilidades. O que mais acontece na prática? Ratifica a prisão. Ratifica a prisão e comunica o juiz. E aqui, nessa fase, não existe processo ainda. Né? Existe o que a gente chama de inquérito policial. É a fase de investigação desse crime. Por quê? Olha, pode ser que depois se apure por outras testemunhas que, olha, prenderam o cara errado. O cara tinha um irmão gêmeo. Foi o irmão gêmeo dele que praticou o crime. E aí chegaram na casa dele, prenderam o sujeito errado. Então, ó, esse processo não tem que tramitar esse inquérito, essa investigação, não é contra o sujeito que foi preso, né? Contra o irmão gêmeo dele. Então, vamos mudar aqui, vamos intimar o irmão para comparecer na delegacia para ser interrogado. Então, é feita toda essa investigação, mas se ao término da investigação o delegado consegue indícios de que, olha, não, realmente foi ele, testemunha reconheceu, vítima reconheceu, os próprios policiais militares abordaram ele na posse de pertences da vítima, na posse de arma de fogo. Beleza, concluiu a investigação. Aí sim começa a fase processual, né, que a gente chama de ação penal. Então, a ação penal, o processo criminal, só pode começar a partir de uma investigação criminal que é feita e desde que essa investigação criminal ela tenha sido exitosa. O que é isso? Tenham se colhido elementos necessários para poder indicar que aquele sujeito que foi investigado provavelmente é o autor do crime. Então não precisa ter certeza de nada, mas eu preciso de ter elementos dentro dessa investigação que façam crer que aquele sujeito que está sendo investigado pode ser que seja o autor do delito. E aí, como que esse processo criminal começa? Né? Qual que é a petição inicial do processo criminal? A petição inicial do processo criminal ou será uma denúncia ou será uma queixa-crime. Então, todo processo criminal que a gente pega, qualquer que seja o crime, vai ter a primeira página dele. Deixa eu pegar um pé em cima da minha mesa. Você pega o processo aqui, ó. Um processo grandinho, cheio de documentos, cheio de folhas. Deixa eu ir lá no primeiro volume dele. Olha aqui, ó. Você abre a primeira folha dele, e aí a primeira folha do processo, isso aqui, ó, com o timbre aqui do Ministério Público aqui em cima, é a denúncia. Se analisar, está aqui, ó, denúncia. Tá vendo? A denúncia é a petição inicial do processo. Começa a partir dessa denúncia. O que tem na denúncia? Olha, a denúncia ela vai resumir o fato, né? Então, você pega um processo desse aqui que tem mais de 600 folhas de documentos. A denúncia dele tem 2 folhas. 2 folhas. O que acontece na denúncia? Resume o que aconteceu. O fulano de tal, no dia tal, às tantas horas, no lugar tal, ele subtraiu para si o veículo automotor da vítima tal, mediante o uso de arma de fogo, e o carro foi avaliado no valor X, o carro não foi recuperado.
Então, narra de forma muito resumida o fato criminoso e tipifica. Assim, agindo, denuncio o investigado com base no artigo 157, parágrafo 2º, A, inciso 1 do Código Penal, requerendo a sua condenação nas penas cabíveis. Então, resume e coloca nesse crime, ó, qual o crime que você está sendo acusado? Está sendo acusado de roubo, está sendo acusado de furto, de estelionato, de homicídio. Então, a denúncia faz esse resumo do fato criminoso e impõe ao sujeito, né, imputa ao sujeito o crime pelo qual ele está sendo acusado. Então, olha, isso acontece num documento chamado denúncia ou um documento chamado queixa-crime. Tá? Quando que é denúncia, quando que é queixa-crime? A denúncia é quando os crimes são de ação penal pública. Quando o legislador olha para o crime e fala assim, olha, isso aqui é gravíssimo. Isso aqui, independentemente da vontade da vítima, tem que existir uma investigação criminal e tem que existir um processo criminal. Então, quem vai fazer a acusação, né, nos filmes americanos que a gente acompanha, que a gente assiste, quem será o advogado de acusação vai ser um membro do Ministério Público. Estadual, promotor de justiça, federal, procurador da República. Então, é ele que vai começar o processo. E ele começa o processo com essa petição chamada de denúncia. Agora, se os crimes são de ação penal privada, a vítima tem que contratar um advogado para que o advogado comece o processo. Essa petição, que é feita pelo advogado nos crimes de ação penal privada, é chamada de queixa-crime. Então, todo o processo criminal vai começar aqui, ó, com o oferecimento da denúncia ou da queixa. E aí, a partir do momento que o Ministério Público oferece a denúncia, ou que a vítima contrata um advogado para oferecer a queixa-crime, o juiz, o Poder Judiciário, ele tem que analisar a viabilidade de começar esse processo. Como que ele analisa a viabilidade de começar esse processo? O juiz vai ler a denúncia ou a queixa, vai analisar tudo aquilo que foi produzido durante a investigação criminal e vai pensar assim, ó, será que esse cara pode ter sido o autor do roubo que está sendo alegado aqui na denúncia? Tem uma testemunha aqui que reconhece ele, a vítima fala que foi ele tem antecedentes criminais, pode ser que tenha sido ele. Aí, se o juiz se convence da existência de elementos que estão aqui dentro, que possam fazer crer que aquele sujeito pode ter sido o autor de um crime, o juiz, então, recebe a denúncia ou a queixa. Então, olha só, o que é o recebimento ou o recebimento da denúncia ou da queixa? É a admissão de que aquele processo realmente deve começar para se apurar a suposta prática de um crime e, se isso ficar provado depois judicialmente, que esse sujeito, então, seja condenado e receba a respectiva pena combinada ao crime. Então, olha, o processo efetivamente começa aqui, ó. Né? Aqui existe uma provocação do Poder Judiciário. Ó, Poder Judiciário, tem notícia aqui na investigação de que esse sujeito praticou um crime, então eu estou querendo a condenação dele. Aí o juiz vai analisar. Será que realmente procede? Será que o Ministério Público não está forçando a barra? Será que a vítima não está forçando a barra? Se o juiz recebe a denúncia ou a queixa, aí começa o processo e o próximo passo aqui, ó, é a citação do réu. Levar ao conhecimento dele
levar ao conhecimento do réu de que agora a coisa está feia para o lado dele. Agora existe uma acusação formal dentro de um processo, não é mais uma investigação, agora é um processo, ó, é uma ação judicial que existe contra ele, em que se está pedindo a condenação dele pela suposta prática de um crime. Então, olha aqui. Do dia em que o crime aconteceu para o dia... Aqui, ó, não é melhor. Então, para o dia em que o crime aconteceu, para o dia em que o juiz admite o processo, isso pode levar dias, pode levar meses, pode levar anos. O crime aconteceu hoje, o sujeito foi conduzido para a delegacia, iniciou um inquérito policial na delegacia, ouviu-se outras testemunhas, realizou-se perícia, se apurou, fez mais relatório de investigação porque tem a suspeita de que outras pessoas estejam envolvidas no crime, e aí mandou isso para o fórum, mandou para o Ministério Público, o promotor ofereceu a denúncia, chegou no gabinete do juiz, o juiz recebeu a denúncia para dar início ao processo. Isso pode levar dias, pode levar meses, pode levar anos. Geralmente, quanto tempo que isso leva? Mais ou menos 3 meses. Do dia em que o sujeito pratica o crime para o dia em que o juiz recebe a denúncia ou a queixa para iniciar efetivamente o processo, geralmente, se tratando de coisas urgentes envolvendo o réu preso, geralmente uns 3 meses. Mas isso, como eu disse, pode levar até anos. Foi instaurada a investigação, não se faz ideia de quem seja, ouviu um monte de testemunha. Tinha uma testemunha que morava lá em Manaus. A Polícia Civil daqui pediu carta precatória para a Polícia Civil de Manaus para poder intimar uma pessoa, intimar uma testemunha daquela investigação que está morando lá. A pessoa vai lá, presta o depoimento, pega esse depoimento dela, devolve para a Polícia Civil aqui de Minas. Precisa intimar agora uma testemunha que está morando lá em Porto Alegre. A Polícia Civil de Minas pede uma carta precatória para a Polícia Civil de Porto Alegre para intimar a testemunha que está morando lá. Ela vai lá, comparece, presta depoimento, pega esse depoimento, manda. Então isso pode levar anos. Pode levar anos. O que é importante para nós aqui é o seguinte. Quando o juiz decide pelo recebimento, o juiz fala assim, ó, realmente existem elementos que fazem crer que esse sujeito que está sendo acusado aqui possa ser o autor do crime. E o juiz recebe a denúncia, esse ato aqui, ó, essa decisão proferida pelo juiz, o que faz? Interrompe o prazo prescricional. Então presta atenção aqui, ó. Como eu estou dizendo que do dia em que o crime foi praticado até o dia em que o juiz recebe esse processo e ele profere uma decisão falando assim, olha, está tudo em ordem, vamos começar o processo criminal, está tudo em ordem. Isso pode levar anos. Então, se a gente imaginar que o fato criminoso, vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar que o prazo, o fato criminoso, ele tenha prazo prescricional de 4 anos. 4 anos. Aqui, ó. Aconteceu nessa data aqui. E aí foram fazendo a investigação, investigando, até que o juiz recebeu a denúncia. Se a gente imaginar que o crime tenha sido praticado no dia 15 de julho de 2017. Prazo prescricional de 4 anos, então prescreveria no dia 14 de julho de 2021. Concorda comigo? Aconteceu dia 15 de julho de 2017, mais 4 anos, 15 de julho de 2021. O juiz vem aqui, ó, no dia 15
de julho de 2020 e ele recebe a denúncia ou a queixa. De acordo com o Código Penal, de acordo com o artigo 117, inciso 1, a decisão que recebe a denúncia interrompe o prazo prescricional. Então quer dizer o quê? Que esses 3 anos que transcorreram do dia em que o crime foi praticado até o dia do recebimento da denúncia, a partir daqui, ó, ele é zerado. Então não quer dizer que falta só mais 1 ano para prescrever. Não. Faltam outros 4 anos para prescrever. Porque a decisão que recebe a denúncia ou a queixa zera o prazo prescricional. Interrompe o prazo prescricional. Então, ó, prescrevi em 4 anos. Transcorreram 3. Faltava 1 ano para prescrever. O juiz foi receber a denúncia, começou o processo. Quanto tempo que falta para prescrever agora? Outros 4 anos. Zerou o prazo prescricional. Interrompeu. Interrupção, zera esse prazo. Então, o juiz tem outros 4 anos para poder resolver esse processo. Certo? Então, essa é a primeira hipótese de interrupção do prazo prescricional. Recebimento da denúncia ou da queixa. Cuidado, que eu já vi em prova, cai em prova assim, ó. O curso da prescrição interrompe-se pelo oferecimento. Pelo oferecimento, né, pela apresentação da denúncia ou da queixa. Qual que é a diferença de oferecimento de denúncia para recebimento de denúncia que está escrito aqui? Aqui, ó. O oferecimento, a apresentação aconteceu aqui. Né? Foi lá, redigiu, entregou no fórum. O juiz recebeu no mesmo dia? Provavelmente não. Provavelmente não. Aqui, ó. O momento em que o juiz recebeu foi aqui. Tá vendo? Então existe uma diferença de datas aqui, ó. Então não foi aqui que interrompeu. É aqui, ó, quando o juiz admite que existem elementos dentro da investigação criminal que possam levar em consideração que esse sujeito possa levar a crer que esse sujeito praticou um delito. Certo? Então essa é a primeira hipótese de interrupção do prazo prescricional. Qual que é a segunda hipótese? Olha aqui. Pronúncia. O que é uma decisão de pronúncia? Ó, os crimes dolosos contra a vida, eles são submetidos a julgamento pelo tribunal do júri. Não é o juiz quem condena ou absolve. Quem condena ou absolve é o conselho de sentença, composto por 7 jurados. E esses 7 jurados não necessariamente possuem conhecimento jurídico, possuem conhecimento na área do direito. Esses 7 jurados, pode ser engenheiro, ele pode ser comerciante, qualquer profissão que seja. Não necessariamente ele tem conhecimento jurídico. E aí, a partir da apresentação que é feita pela acusação e pela defesa, ele vai levar, né, ele vai chegar a uma conclusão pela absolvição ou pela condenação daquele sujeito que está sendo acusado. Mas o processo que é julgado pelo tribunal do júri, ele passa por uma análise judicial da sua viabilidade. Olha só. Deixa eu apagar aqui para a gente poder entender essa dinâmica aqui de novo. O sujeito foi preso em flagrante, acusado de um homicídio doloso. Ele é levado para a delegacia. Essa parte em vermelho aqui, ó. É instaurado um inquérito policial, lá é feito o laudo pelo perito, né? É feito o auto de necropsia, tem tudo lá, tudo beleza. Terminou a investigação aqui, a cargo do inquérito policial. Começa o processo. O Ministério Público oferece a denúncia, a petição inicial do processo. O juiz vem cá, recebe a denúncia. Recebeu a denúncia, ele manda citar o réu.
faz a citação do réu. Ó, réu, você tem que se defender porque estão te acusando aqui da prática de um crime. Aí, né, o ato mais importante do processo é a chamada audiência de instrução e julgamento. Então, o que acontece nessa audiência de instrução? O juiz vai ouvir as testemunhas, vai interrogar o acusado, né? Então, aqui ele vai ouvir as pessoas envolvidas no processo. E aí, gente, feita essa audiência, em regra, o juiz vai aqui, ó, no final, proferir uma sentença, com base nas provas que foram produzidas no processo. Então, o juiz profere a sentença condenando ou absolvendo o réu. Né? Condenou, ele vai analisar o critério trifásico de fixação dessa pena, vai estabelecer uma pena final, um regime inicial de cumprimento de pena, vai aferir se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, se é possível a suspensão condicional da pena, se é possível a fixação de valor mínimo a tipo de reparação dos danos suportados pela vítima. Então ele vai proferir a sentença, condenando ou absolvendo. Quando o caso é de crime doloso contra a vida, quando é, por exemplo, um homicídio doloso, o juiz não absolve nem condena ninguém. Por quê? Quem faz isso é o tribunal do júri, quem faz isso é o conselho de sentença, serão os 7 jurados que votarão os quesitos. Então, quando chega nessa fase, num crime doloso contra a vida, que é de competência do tribunal do júri, o juiz não absolve nem condena ninguém. O que o juiz faz? O juiz pode proferir uma decisão chamada decisão de pronúncia. Eu vou colocar até de outra cor aqui, para a gente poder entender as possibilidades que o juiz tem. Compartilhar de novo que a minha fechou aqui. Aqui, ó. Então o juiz pode proferir uma decisão de pronúncia, proferir uma decisão de impronúncia. O juiz pode proferir uma decisão de desclassificação, de impronúncia ou desclassificação. Beleza. Depois, lá no processo penal, a gente aprimora a análise desses institutos aqui. Mas, bom, o que eu quero ressaltar com vocês aqui? Se, ao final dessa fase, em se tratando de um crime doloso contra a vida, que é de competência do tribunal do júri, o juiz, que não pode absolver nem condenar, quem tem que fazer isso é o júri popular, o juiz pronuncia, profere uma decisão de pronúncia. O que o juiz está fazendo? O juiz está fazendo assim, ó, está dizendo assim na decisão de pronúncia, ó, de tudo aquilo que foi produzido durante o processo, pode ser que esse sujeito que está sendo acusado aí de ter praticado um homicídio doloso, pode ser que realmente ele tenha praticado esse crime. Então, como o juiz não pode absolver nem condenar, o que o juiz faz? Manda ele para ser julgado pelo tribunal do júri. O juiz é como se ele lavasse as mãos. Ó, isso aqui agora não é problema meu mais, é problema do júri. Quem vai decidir isso é o tribunal do júri, é o conselho de sentença formado por 7 jurados. Então, nos crimes dolosos contra a vida, crimes dolosos, os culposos não, somente os crimes dolosos contra a vida. Ao final desse procedimento, se o juiz entende que pode ser, o juiz não está condenando ninguém quando ele pronuncia. Ele simplesmente fala assim, olha, pode ser. Né? Pode ser que ele tenha praticado um crime doloso contra a vida, então agora eu lavo as minhas mãos e deixo o júri resolver isso, deixo o júri decidir. Aí o juiz profere uma decisão de pronúncia e manda esse acusado para ser julgado posteriormente pelo tribunal do júri. E aí,
que o Código Penal fala que a decisão de pronúncia faz? A decisão de pronúncia, que não condena ninguém, ela interrompe o prazo prescricional. Então, ó, crime de homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Pena máxima abstrata igual a 30 anos, prescrição em 20. Então, se a gente imaginar aqui, ó, do dia em que a denúncia foi recebida até o dia da prolação da decisão de pronúncia, se transcorreram 18 anos, chegou aqui, ó, nesse dia, esse prazo de 18 anos é zerado. A partir da decisão de pronúncia, eu começo a contar o prazo prescricional novamente. Por quê? Porque o Código Penal, no artigo 117, inciso 2, diz que a decisão de pronúncia interrompe o prazo prescricional. Se interrompe o prazo prescricional, faz com que esse prazo seja contado a partir do zero. Certo? Então, olha, primeira decisão que interrompe prazo prescricional. Primeiro ato processual que interrompe prazo prescricional. Recebimento da denúncia ou da queixa. Segundo, prolação de decisão de pronúncia. Então, aconteceu isso, não interessa quanto de prazo prescricional que tenha transcorrido anteriormente. Zera, começa a contar do zero de novo. Se foi 1 ano, se foram 3 meses, se foram 10 anos, zerou, começa a contar tudo de novo a partir dali. Certo? Então, olha aqui, inciso 3. Pela decisão confirmatória da pronúncia. Como assim? Ó, o juiz aqui, depois de fazer a audiência, de ouvir testemunha, de interrogar o réu, o juiz ficou na dúvida e acha que o réu pode ter praticado realmente um crime doloso contra a vida. Aí, o advogado do réu, contrariado, contra essa decisão de pronúncia, ele faz um recurso. Vai falando assim, ó, não foi crime de homicídio doloso, foi um crime de lesão corporal seguida de morte. Então tinha que desclassificar para lesão corporal. Não foi homicídio doloso. Só que o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso desse réu pronunciado, confirma a decisão de pronúncia. Então essa decisão de confirmação da pronúncia, olha aqui, ó, julga o recurso contra a pronúncia e confirma a decisão de pronúncia, essa decisão, então, ela também interrompe o prazo prescricional. E o último ato que a gente vai ver, ó, porque o 5 e o 6 dizem respeito a PPE. Inciso 4, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Então, olha, aqui a gente trabalhou com a hipótese de um crime doloso contra a vida. Mas se ao invés de ser um crime doloso contra a vida for um crime de roubo, por exemplo, né, o crime de roubo ele não é de competência do tribunal do júri. Ninguém vai a júri por ter praticado um crime de roubo. Então, o que vai acontecer depois de todo esse procedimento? Foi instaurada a investigação concluiu que existem elementos que fazem crer que pode ser o investigado o autor do crime, o promotor de justiça oferece uma denúncia contra ele, o juiz recebe essa denúncia, cita o réu para ele constituir advogado, sob pena de ser defendido pela Defensoria Pública ou por um advogado dativo, o juiz marca a audiência, ouve a vítima, ouve testemunha, interroga o réu e aqui o juiz profere uma sentença condenatória. O que a sentença condenatória faz? Interrompe o prazo prescricional. Se a sentença for absolutória, ela interrompe o prazo prescricional, por quê? Ó, tem nada definido ainda. Sentenciou aqui, ó,
Contra essa sentença, absolveu ou condenou, contra essa sentença cabe recurso. Se o juiz absolve, a acusação pode recorrer. Se o juiz condena, a defesa pode recorrer. Então, presta atenção. Se o juiz condena, profere uma decisão condenatória, uma sentença condenatória, essa sentença condenatória interrompe o prazo prescricional, de acordo com o artigo 117, inciso 4 do Código Penal? Sim. Essa sentença condenatória, olha aqui, ó. O curso da prescrição interrompe-se. Deixa eu limpar isso aqui, peraí. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Então, se a sentença é condenatória, ou se o acórdão... Tá, o que é isso? O que é o tal do acórdão? É a decisão proferida em segunda instância. Então, decisão proferida em primeira instância por órgão monocrático, um juiz. Sentença, chamada de sentença. Agora, decisão proferida por juiz, por órgão colegiado. Então, é mais de um juiz. Né? Desembargadores, ministros. Então, decisão proferida por órgão colegiado, essa decisão é chamada de acórdão. Então, as decisões de segunda instância são chamadas de acórdão, as decisões de primeira instância são chamadas sentenças. Então, se a sentença é condenatória, o que ela faz? Além de condenar o sujeito, ela interrompe o prazo prescricional. Se a sentença for absolutória, interrompe o prazo prescricional, vamos ler de novo, 117, inciso 4. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios. Sentença ou acórdão absolutórios não interrompem o prazo prescricional. Somente a sentença ou acórdão condenatório. Certo? E tem que ser passível de recurso. Né? Porque a gente está lidando com a prescrição da pretensão punitiva, aquela que acontece antes do trânsito em julgado da sentença. Ok? Isso aqui, ó. Gente, 8h27, vamos fazer um intervalo aqui agora, porque aí o próximo tópico que eu vou explicar é a comunicação das causas de interrupção da prescrição. E aí a gente estudando isso, a gente passa para as causas suspensivas da prescrição. Então, em 3 minutos, 2 minutos aqui agora, é impossível eu explicar isso. Vamos fazer um intervalinho aqui, e aí a gente volta às 21 horas, e aí eu sigo com a explicação aqui da comunicabilidade dos atos interruptivos, vou explicar as causas de suspensão, aí a gente já começa a estudar a prescrição da pretensão punitiva retroativa e depois a superveniente. E no finalzinho a gente estuda a prescrição da pretensão executória da pena. Beleza? Então, um intervalozinho para a gente poder tomar uma água, dar uma esticada nas pernas aí, e aí às 9 horas a gente retorna.